Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o uso medicinal das plantas. Nós vamos conhecer o horto medicinal que funciona na Fazenda Experimental da FESP e serve para pesquisa sobre as propriedades medicinais das plantas. Confira na reportagem. O uso de plantas no combate a doenças é uma prática milenar. Ervas como o alecrim ou capim-cidreira fazem parte da cultura popular e são usadas em diversas receitas caseiras. Mas muitas espécies possuem propriedades medicinais que a maioria da população desconhece. Na verdade, sendo um pouco esquecidas por causa dos remédios dos farmacêuticos mesmo. Para conhecer e pesquisar as propriedades medicinais das plantas, a FESP mantém na Fazenda Experimental um horto medicinal, usado por estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental e Agronomia. O horto medicinal aqui da FESP, na verdade, é um repositório de plantas. Ou seja, as espécies que estão sendo ou estudadas ou que têm interesse em serem catalogadas, elas são colocadas aqui como o chamado repositório. Ou seja, elas ficam aqui ou para estudo ou para identificação e armazenamento. Nós temos 42 espécies dentro do horto que são plantas já conhecidas, que fizeram ou que vão fazer parte de estudo. Algumas estão no entorno do horto, como é o caso dessa planta que está logo atrás aqui. É uma árvore e que também é objeto de estudo e que vai ser utilizada aí nos próximos meses. A ideia é essa, a gente ter então esse chamado repositório de plantas. A estudante Rosiane, do curso de Ciências Biológicas, vai pesquisar a árvore conhecida como Santa Bárbara. Professor e aluna coletam folhas da árvore a ser pesquisada. O objetivo é verificar se a planta pode ser usada como inseticida. Eu vou testar em moscas para estar vendo qual é o efeito dela sobre essas moscas como inseticida. Muitas das vezes a gente escolhe uma espécie e faz alguns ensaios biológicos com ela. Essa planta ela tem importância por vários motivos. Um dos motivos que nós temos é que ela é parente de uma planta que é muito utilizada atualmente como inseticida natural, que é o NIM. Ela é da mesma família, a família Meliaceae. Inclusive ela também é parente do mogno. O mogno é uma planta tipicamente brasileira, né? Já o NIM é uma planta de origem indiana, mas que foi introduzida. Então essa árvore é relativamente conhecida, bastante usada para arborização, e principalmente em fazendas. E como ela tem um parente, e aí vale a regra, se ela tem um parente, que é uma espécie de planta da mesma família e com as mesmas características, ela já tem atividade inseticida, por exemplo, por que essa planta não tem? Então, nós partimos desse princípio. Essa planta, por exemplo, nós já testamos atividade antimicrobiana, existe um projeto para ser testada a atividade hipoglicemiante dela, e esse que está em curso agora, que é testar a atividade inseticida dela. Por quê? Justamente por causa dessa semelhança que ela tem, dessas características em comum que ela tem com uma planta que já é conhecida e já vem sendo usada. O material é levado para o Laboratório de Botânica da FESP, onde o princípio ativo da planta é extraído. Nós fomos lá no campo, coletamos uma planta. Quando ela chega aqui, ela passa por um processo de secagem para estabilizar a planta. Em seguida, ela vai passar por um processo de moagem. Depois, ela passa por um processo de maceração, ou seja, eu vou colocar ela em presença de um solvente. E a seguir, nós deixamos esse processo é chamado de maceração fria exaustiva, ela fica durante pelo menos uma semana macerando a frio. Então, todas as substâncias que existem na planta devem passar para o solvente. Em seguida, nós colocamos esse nosso extrato em um evaporador rotativo, e aí o que nós vamos fazer aí em seguida? Eu vou retirar o solvente que estava presente naquele meu extrato. Bom, terminado esse processo, eu vou obter um extrato semi-purificado já, e a partir daí eu posso partir para os ensaios biológicos. Então esse processo todo ele dura cerca de uns 30 dias, 40 dias, e aí eu começo a parte de ensaios biológicos, de acordo com qual tipo de ensaio eu quero fazer. Então eu posso testar atividade antimicrobiana, hipoglicemiante, inseticida, depende da planta e do que eu pretendo fazer com aquela planta.
O Laboratório de Botânica da FESP já possui vários estudos apresentados em seminários científicos. São pesquisas que servem como um ponto de partida para estudos mais aprofundados. Veja no próximo bloco uma entrevista com o professor José de Paula Silva, docente dos cursos de Ciências Biológicas e Enfermagem da FESP, que vai falar um pouco mais sobre o uso medicinal das plantas. Até já! Vamos fazer uma demonstração aqui sobre o artesanato feito de garrafa PET, né? Uma técnica que nós fazemos porta-retratos, né? Saboneteiras, fruteiras, né? E todos são feitos tecidos manualmente. A princípio nós tiramos o fundo da garrafa e o bico. E a parte do meio, nós vamos cortar essas tiras nesse sentido. Ela é dobrada para o lado de fora, no centro. Depois nós dobramos a primeira ponta, deixando um espaçozinho de mais ou menos 3 milímetros dos dois lados e fechamos. A gente vai tecendo esse formato, chegando no canto e descendo até fazer o fechamento. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o uso medicinal das plantas e o trabalho desenvolvido no Horto Medicinal da FESP. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o professor José de Paula Silva, docente dos cursos de Ciências Biológicas e Enfermagem da FESP. Professor, como é o trabalho desenvolvido no Horto Medicinal? Bom, o Horto Medicinal atualmente da FESP é o que nós chamamos de repositório de plantas. Por que isso? Nós precisamos ter um local para que sejam cultivadas plantas que deverão ser utilizadas durante projetos de pesquisa ou então, devido à sua importância, elas devem estar alocadas, elas devem estar plantadas para que sirvam como se fosse uma biblioteca de plantas ao vivo, né? Além disso, isso permite a própria visita a essas plantas por pesquisadores ou mesmo por alunos da rede pública que desejam conhecer algumas plantas brasileiras e outras plantas, inclusive europeias, de uso da população e que conheçam então o nosso repositório. E como essas plantas são utilizadas nas pesquisas? Essa planta, ela deve conter lá no seu interior, até por causa devido ao seu metabolismo, uma molécula ou algumas moléculas que podem ter alguma atividade. E aí surge um problema. Como eu vou extrair essa molécula? Só para a gente fazer um parêntese, um comentário aqui, para que a gente possa compreender. Por exemplo, quando a gente vai fazer café, o que a gente faz? Eu pego o grão do café, eu vou moer ele, vou secar, vou moer, e depois eu coloco água, coloco em fervura, e aí o que acontece? As substâncias que estão contidas no grão do café, elas passam para a solução. Então, partindo dessa analogia, a gente pode imaginar o que nós fazemos inicialmente. Eu pego uma planta, faço um processo também de extração, muitas das vezes o processo que a gente mais usa é chamado de maceração a frio, em que essa planta ela vai entrar em contato com um solvente e essa molécula que porventura esteja no interior da planta passa para a solução, com uma pequena diferença. Em seguida, nós retiramos o solvente e a partir daí a gente obtém um extrato que é chamado de extrato semi-purificado, ou seja, ele conseguiu extrair uma molécula ou moléculas que têm um interesse, que são chamados de princípios ativos e que foram extraídos dessa planta. A partir daí, me permite você fazer ensaios biológicos os mais diversos possíveis. E quais são as linhas de pesquisa? As principais linhas de pesquisa que nós temos hoje, o nosso, poderia a gente chamar de carro-chefe, é a atividade antimicrobiana. Por quê? As plantas elas estão muito sujeitas a ataques, principalmente de insetos e mesmo de bactérias. Como que a planta se protege? Muitas das vezes ela é capaz de produzir substâncias que são capazes
de reparar aquele ataque que a planta sofreu e, às vezes, produzir moléculas ou substâncias que podem ter atividade antibiótica. Então, uma das linhas que nós temos é essa chamada de pesquisa de atividade antimicrobiana. E já teve publicação de algum extrato, de algum princípio ativo dessas plantas que vocês já observaram? Em 2004, nós montamos um grupo de pesquisa que chama Grupo de Pesquisas em Plantas Medicinais e Produtos Naturais, e a partir de 2004, nós já produzimos diversos trabalhos que foram apresentados em congressos da UENG e em outras regiões, que dizem respeito exatamente a isso, a atividade antimicrobiana. Nós temos uma produção, em média, de 10 trabalhos por ano com atividade antimicrobiana. Todos inéditos? Todos inéditos, né? Principalmente com plantas do Cerrado. É que a gente tem uma preocupação, porque nós estamos no Cerrado Mineiro, e as plantas europeias, as plantas já são muito conhecidas, e então as plantas tipicamente brasileiras, elas precisam ser pesquisadas. Essas que é a nossa fonte de pesquisa. Uma segunda linha é a atividade hipoglicemiante. Posso até dar um exemplo. No ano passado nós tivemos um trabalho em que surgiu a partir de uma questão que surgiu dentro até de uso popular, em que as pessoas, por exemplo, estavam usando folha de bananeira para redução de glicose. Então nós partimos basicamente da cultura popular, e nós testamos a atividade hipoglicemiante dela. É uma segunda linha de pesquisa. E funciona? E não. Ela não apresentou atividade hipoglicemiante. O que muitas das vezes acontece nas atividades hipoglicemiantes é que elas são acompanhadas de mudanças de hábitos alimentares. Então isso, muitas das vezes, é o fator responsável pela redução dos níveis de glicose na corrente sanguínea, e não muitas das vezes a planta que ela está sendo usada. Inclusive nós testamos 2 plantas muito conhecidas, que era o maracujá e a folha da bananeira. E uma terceira linha de pesquisa que a gente tem feito também, dentro aí da ideia da biologia e da biologia sustentável, nós estamos começando uma linha de pesquisa com ações inseticidas de plantas. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre o trabalho desenvolvido no Horto Medicinal da FESP. Até já! O Escritório Escola Jurídico e Social da FESP oferece serviços de orientação jurídica gratuita. A população carente recebe atendimento completo de docentes e estagiários do curso de Direito. A triagem é feita por profissionais e alunos do curso de Serviço Social. Desta forma, cada cidadão tem atendimento individual e de qualidade. Faça uma visita. O endereço é Rua 3 de Maio, número 33. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o uso medicinal das plantas e o trabalho desenvolvido no Horto Medicinal da FESP. No nosso estúdio, nós estamos conversando com o professor José de Paula Silva, que é docente dos cursos de Ciências Biológicas e Enfermagem da FESP. Professor, é possível curar alguma doença com a utilização de plantas somente? Nós podemos falar que isso é possível em termos. Por que isso? Nós temos que lembrar que uma planta ela pode ter 2.000, 3.000 moléculas diferentes que sejam capazes de produzir um efeito. Então, quando eu estou tomando um chá, eu estou tomando 2, 3, 4.000 moléculas diferentes. Pode ser que alguma dessas moléculas tenha atividade, pode ser que não. E ainda tem mais um problema. Existe a possibilidade, por exemplo, de variação. Exemplo, variações de sazonalidade. Uma época está chovendo, a planta produz aquela substância. Outra época, o período está de seca e a planta não produz. A planta é plantada numa região, naquela região ela produz uma molécula. Ela é plantada em outra região, às vezes ela não produz ou uma quantidade é menor. Então, a principal, talvez, utilidade é realmente a planta se funcionar como o nosso grande depósito de moléculas que podem ser usadas. E essa é a grande vantagem que a gente pode identificar, porque dentro dessas moléculas que estão presentes numa planta,
Pode ser que esteja uma milagrosa realmente, que seja capaz de produzir uma atividade que possa ter uso no tratamento de uma doença qualquer. Professor, quais são os maiores mitos, né, com relação ao uso das plantas na cultura popular mesmo? Talvez o que é o mito que eu mais tenho preocupação seja o seguinte: as pessoas têm a seguinte visão: olha, planta é bom porque não tem efeito colateral. A gente tem um princípio de tudo aquilo que não tem nem efeito colateral, não costuma nem ter efeito principal. Então, toda planta que a princípio você utiliza, ela pode ter efeito colateral sim. Nós temos vários exemplos de casos, inclusive, de intoxicação com o uso de plantas. Nós temos casos, por exemplo, de doenças hepáticas. Então, planta tem toxicidade sim. Você pode citar alguns exemplos de plantas que são consideradas curativas, mas que na verdade não possuem as propriedades que a população acredita que tenham? Eu vou te dar dois exemplos diferentes, inclusive. Um caso é de uma planta que se chama beladona. Nessa beladona existe uma molécula, um alcaloide que já foi isolado, que se chama atropina. E essa atropina ela é muito utilizada hoje industrialmente. Inclusive o atroveran, por exemplo, é um extrato dessa planta. Inclusive a gente tem casos de intoxicação porque pessoas comeram ou acabaram ingerindo um chá dessa planta. Do outro lado, nós temos, por exemplo, coisas que surgiram com o uso popular e que apresentaram ser ineficaz ou com eficácia duvidosa. Talvez o melhor exemplo que a gente tem é o caso do confrei. Alguns anos atrás era a planta do momento, utilizada para tudo, inclusive apregoada. Cura isso, cura aquilo. O que a gente observou depois é que ela tem uma grande atividade hepatotóxica, ou seja, ela produz lesões no fígado. Então, por exemplo, no caso do confrei, é uma planta que deve ser, inclusive, se for usada com muito cuidado ou então nem usada. Hoje a recomendação é de que não se use essa planta mais. E quais as plantas que a população pode utilizar em casa, ou através de chá, ou através de maceração, que tem realmente uma utilidade medicinal? Bom, até foi bom você colocar, porque nós temos um projeto que está em andamento, que é a elaboração de uma cartilha. Essa cartilha, ela vai dar instruções de, por exemplo, como é que você deve preparar uma planta, e principalmente, o que mais nos tem chamado a atenção, quais são os cuidados que as pessoas devem ter ao ingerir um chá de uma planta. Para evitar intoxicação. Para evitar intoxicação, ou mesmo um efeito que seja muito intenso. A gente sempre tem que lembrar de que qualquer planta pode ter uma molécula que pode ser do bem ou do mal, né? Nós temos que saber usar muito bem essas plantas. E a população, esse trabalho ele é aberto, se alguém quiser conhecer, saber como é feito esse trabalho, tanto no horto como no laboratório, é aberto para a comunidade? Sempre é aberto. Inclusive, a ideia do nosso laboratório, ele fica ao lado do herbário, né? Então, quando uma pessoa quiser conhecer alguma planta, tiver dúvida de identificação, por exemplo, ela quer saber se aquela planta realmente é aquela, acha ou suspeita, às vezes ela conhece só o nome popular, ela deseja saber que planta é realmente aquela, basta procurar os laboratórios da Fundação. O herbário ele funciona como uma biblioteca, então assim, para a população que estiver fazendo alguma pesquisa, pode consultar também. É uma biblioteca, você mesmo matou a charada, né? Então, basta você consultar essa biblioteca, né? Hoje a gente tem mais ou menos aí algo em torno de 500 a 600 plantas já catalogadas. Tá certo. Tem algum telefone para contato? Ou pode ser no direto da FESP, se alguém quiser pegar mais informações? Pode ser o direto da FESP, porque nós estamos em vários laboratórios, então... 3529-8000. 8000. Muito obrigada, professor, pela sua participação. E o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passozueng.br. Até amanhã.
Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.